Olá, seja bem-vindo à sua aula de História. Eu sou a professora Bianca e hoje nós falaremos sobre renascimento artístico, cultural e científico. Bom, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você sabe como surgiu a imprensa? Para responder isso, nós precisamos voltar para 1450, onde Johannes Gutenberg, no antigo Sacro Império Romano-Germânico, inventou uma técnica de prensa, a tipografia. Anos depois, a tipografia foi o que possibilitou a emergência da imprensa, transformando o tipo e a quantidade de informação distribuída na sociedade. Bom, mas o que é que isso tem a ver com o Renascimento? A invenção do Gutenberg aconteceu no meio do Renascimento. E esse período, conhecido como Renascimento, é um período marcado por intensos movimentos sociais, culturais, econômicos e políticos. Começou na Itália no século XIV, se estendendo por toda a Europa até o século XVII. O Renascimento ficou conhecido como um período que marca a história, pois está entre a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Mas é preciso parar para pensar. As pessoas não acordaram um dia e falaram: não estamos mais na Idade Média, agora estamos na modernidade. Não, teve um momento de passagem. Para entender esse momento de passagem, a gente precisa falar da concepção humanista. O humanismo é um movimento literário e artístico que tinha como noção principal olhar o homem como centro do mundo. Até então, na Idade Média, vigorava o teocentrismo, Deus no centro de tudo e das preocupações humanas. A fé e o pensamento religioso influenciavam o jeito que o homem enxergava a si e ao mundo. E a partir da modernidade, o homem passa a olhar a ele como centro do mundo, dando lugar ao antropocentrismo. A partir desse momento, nós temos um desenvolvimento de diversas áreas, como literatura, artes, ciência, filosofia, entre outras. Algumas das características fundamentais para entender a corrente do humanismo são a racionalidade, que valorizava o lado racional do homem, a busca pela perfeição, que refere-se principalmente à estética, buscando pela beleza e o equilíbrio das formas, isso principalmente na arte, a valorização do corpo, que para atingir esta perfeição era necessário conhecer e valorizar o corpo humano, o hedonismo. Na Idade Média, o objetivo final dos homens era ir para o céu, mas com o advento da modernidade, o objetivo do homem é sentir prazer, e é isso que fica conhecido como hedonismo, uma característica fundamental da corrente humanista. Bom, agora que a gente já falou da corrente humanista, nós precisamos falar sobre o surgimento e o contexto histórico do Renascimento. Como a gente já falou, ele começou na Itália do século XIV, mas a gente precisa entender o porquê. Para entender o porquê, a gente precisa falar de 4 pontos. O primeiro deles, a Itália do século XIV, especialmente a região de Florença, estava passando por uma forte expansão comercial, visto que as principais rotas comerciais passavam pela região. Isso gerou uma consequência, o enriquecimento de uma pequena parcela da população, a burguesia ou os comerciantes. Segundo ponto, as cidades italianas passaram a ter um crescimento populacional, também como uma consequência da expansão comercial. Terceiro ponto, o território que hoje corresponde à Itália, ele foi ocupado por gregos e romanos, e no Renascimento, os intelectuais italianos buscaram as referências nesse passado. Muitas vezes os artistas e escritores, eles voltavam lá para a Grécia e para Roma para buscar suas inspirações para suas obras, como nós veremos à frente. E quarto ponto, o principal deles, a burguesia, tendo em vista o prestígio social, eles buscaram artistas para financiar suas obras, estimulando a produção artística. Essa prática ficou conhecida como mecenato e foi muito importante para tornar os artistas uma classe de trabalhadores e não mais só uma classe intelectual que servia à elite. No Renascimento, grandes personalidades da história viveram, como Leonardo da Vinci, conhecido por inúmeros feitos, mas principalmente a Mona Lisa, quadro de 1503, e o Homem Vitruriano, uma ilustração que conta com um desenho de uma figura humana feita com proporções perfeitas.
Inclusive, é interessante falar sobre Leonardo da Vinci é que ele era um polimata, um homem especializado em diversas áreas. E isso era uma característica que os artistas e intelectuais renascentistas buscavam. Além dele, temos que falar do Nicolau Copérnico, que desenvolveu teorias sobre o sistema solar e foi super importante para a ciência. Ou William Shakespeare, que criou um dos romances mais famosos do mundo, Romeu e Julieta. Mas você deve estar se perguntando o porquê do nome Renascimento. Renascimento recebeu esse nome porque, como já dito, os seus integrantes buscavam um renascer da cultura da antiguidade clássica, da cultura greco-romana. E mais importante, Renascimento mostrava que esse período seria diferente e melhor que o período anterior, a Idade Média. Mas a gente precisa entender que a Idade Média ela não sumiu do nada, as pessoas passaram por um momento de transição. Como o professor e historiador Jean Delamou diz, isso não foi um momento de ruptura completa, porque muitas práticas permaneceram. Uma delas que a gente pode citar é o poder da igreja, que mesmo que tenha sido questionado pelos artistas renascentistas ou mesmo pelos movimentos protestantes que aconteciam na mesma época, ele continuava. Bom, agora que a gente já falou sobre tudo isso, a gente pode falar um pouco sobre as características do movimento renascentista. A primeira delas, o antropocentrismo, a gente já conversou anteriormente lá na corrente humanista, mas para lembrar, trata-se de pensar o homem como o centro do mundo. Ao invés de buscar formas de encontrar a salvação divina, de encontrar o céu, o homem vai tentar buscar formas de melhorar suas condições de vida. A segunda característica que podemos falar é o racionalismo e o cientificismo. A razão tornou-se o principal instrumento pelo qual o homem deve pautar suas ações. Agora a gente tem que pensar nas consequências dos nossos atos. Ainda que a religião tivesse muita importância, a inteligência humana foi valorizada, o que estimulou muitas descobertas científicas e mudou várias coisas que nós sabíamos sobre o mundo e sobre a natureza, como, por exemplo, a teoria heliocêntrica de Copérnico, em que antes acreditava-se que a Terra estava no centro do sistema solar, mas agora a gente sabe que o Sol é que está no centro do sistema solar. Nesse momento, o conceito de cientificismo, que afirma a superioridade da ciência sobre todas as formas de compreensão humana da realidade, ou seja, a superioridade da ciência acima da fé, foi muito importante para mudar a mentalidade do homem acerca de questões sobre o mundo. Bom, como terceira característica, temos que falar do individualismo, uma característica relacionada à concepção humanista que prega a autonomia dos sujeitos, das pessoas, no jeito de pensar e agir. A gente tem a nossa autonomia para pensar e agir. A quarta característica é o classicismo. Novamente, a gente tem que falar da retomada dos valores clássicos da antiguidade greco-romana. Na época do Renascimento, emergiu um pensamento de que a filosofia e as artes desenvolvidas na Grécia e na Roma possuíam um grande valor estético e cultural, em detrimento daquilo que foi produzido durante a Idade Média. E bom, a Idade Média não foi só atrasos, nós tivemos diversas descobertas científicas e diversas revoluções enquanto ela ocorria. Para isso, é muito importante que a gente pense sobre, por exemplo, o Oriente Médio e o desenvolvimento do Império Árabe Islâmico. Como última característica que temos para falar, nós devemos falar sobre o naturalismo. O naturalismo relaciona-se diretamente com o racionalismo, que significa o ato do homem buscar refletir e entender a natureza à sua volta. Foi nesse momento que buscou-se representar a natureza com a maior realidade possível. Por isso que em várias obras nós vemos uma busca por tentar encontrar as formas perfeitas de representar um homem ou mesmo a natureza em si, as matas, os rios, etc. Algumas das obras mais famosas estão aparecendo aí para vocês. A Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, A Criação de Adão, de Michelangelo, A Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, O Homem Vitoriano, de Leonardo da Vinci, Davi, de Michelangelo, A Última Ceia, também de Leonardo da Vinci.
Por causa da influência do pensamento renascentista, ocorreu o desenvolvimento das mais variadas áreas, mas principalmente da ciência, onde tivemos o destaque para anatomia, astronomia, cartografia, geografia, história, política, entre outras. Além disso, o Renascimento está no meio de outros movimentos históricos, como, por exemplo, a expansão marítima e territorial, as grandes navegações e as chegadas dos europeus nas Américas, a Reforma Protestante e a Inquisição, que inclusive fez vítimas do Renascimento, tanto pintores quanto artistas e cientistas. Bom, agora que a gente já falou os principais pontos desse assunto, eu gostaria de falar sobre uma obra em específico, O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Esta obra ela foi feita por um artista que viveu em Florença em meados de 1480. Atualmente ela está exposta na Galeria degli Uffizi, em Florença, na Itália, e ela é têmpera sobre tela com 172,5 centímetros de altura por 278,5 centímetros de largura. Bom, para começar eu vou falar um pouquinho sobre a vida do Sandro Botticelli. Quando ele era jovem, ele começou a trabalhar com um outro pintor da época, que era o Filippo Lippi, e ele era um estudante da Escola Florentina do Renascimento. Posteriormente, ele teve o seu próprio ateliê e, devido à prática do mecenato que eu expliquei anteriormente, os comerciantes da família Médici, de grande poder em Florença, solicitavam diversas obras para Botticelli. Foi assim que o Nascimento de Vênus nasceu, a pedido de Lorenzo di Pier Francesco, um membro da família Médici. Até o Nascimento de Vênus, o artista costumava pintar apenas cenas religiosas cristãs, chegando a participar da pintura da Capela Sistina, mas, a partir da obra O Nascimento de Vênus, o artista ousa e começa a escolher representar um mito greco-romano, o que lembra uma das características mais importantes que a gente falou antes, que foi o classicismo. Vale destacar que o Sandro Botticelli foi o primeiro a pintar quadros com essa temática, estreando aí uma das principais características do movimento renascentista. Sobre o quadro, podemos ver que ele retrata o episódio de nascimento da deusa do amor e da beleza. Podemos associar a escolha desse episódio da cultura greco-romana com o desejo dos renascentistas de alcançar a beleza máxima e a perfeição em suas obras. Como podemos ver, a cena retratada mostra uma linda jovem nua que cobre parte do corpo enquanto surge das águas através de uma concha. Ela imita a pose de uma famosa estátua da Roma antiga. Botticelli fez assim mais uma referência à cultura greco-romana. A valorização da natureza também é um outro elemento característico do movimento que se faz presente na tela pintada por Botticelli. Eu gostaria de apontar algumas coisas sobre a tela. Primeiramente, sobre Vênus, que está nua no centro da tela, fazendo um gesto para esconder parte do corpo. Esta mulher, ela representa o que era o ideal de beleza feminina na época. Por isso que há um ressalto em suas curvas, no seu cabelo e tudo mais. É uma beleza clássica, pura, de castidade. Outro elemento super importante desta obra é a concha presente embaixo de Vênus. Ela representa a fertilidade e o prazer, que está relacionado a deusa Vênus ser a deusa do amor e da beleza. Ela também costuma ser considerada o símbolo do batismo, o que é muito interessante, já que o Renascimento ainda se deu num momento em que a Igreja Católica tinha muito poder. Como último ponto, vale falar das outras personagens presentes na obra. Elas estão dispostas de maneira a valorizar a Vênus no centro da obra de uma forma harmônica, buscando uma certa realidade, o que é uma característica muito presente no Renascimento. Como curiosidade, eu gostaria de trazer a obra O Nascimento de Oxum, feita em 2017 pela artista Harmonia Rosales, estadunidense com ascendência afro-cubana. Ela faz uma releitura do quadro que a gente acabou de discutir. E esse quadro que ela faz parte de uma série de releituras de obras consideradas clássicas. Bom, como vimos até aqui, no Renascimento as obras eram feitas para um tipo de público, a burguesia, que era composta pelos brancos da classe mais alta e os homens.
mas em nossos séculos, as discussões sobre representação das pessoas da comunidade negra, africana, latino-americana, indígena, etc., muitas vezes marginalizadas da sociedade, vêm tomando cada vez mais palco. Assim, hoje temos o reconhecimento de obras como a de Harmonia, que trazem uma representação das pessoas que na época do Renascimento, até pouco tempo, pode-se dizer, nunca haviam sido representadas. O que a Harmonia traz nesse trabalho para a gente é corrigir os anos de apagamento histórico que homens e mulheres negras vêm sofrendo desde muito tempo. Além disso, é importante ressaltar que o Renascimento é um movimento europeu que influenciou outras regiões ao longo do tempo. A obra de Harmonia traz para nós a decolonialidade, que é tirar o foco da produção de saber, cultura e artes da Europa e mostrar as contribuições de outras regiões do mundo. Bom, agora que a gente já sabe o que é Renascimento, eu proponho que você faça um mapa conceitual para gravar o assunto. Para isso, evidencie um tema, fale sobre a cultura, as ciências, as artes ou a literatura e busque mostrar as principais características do movimento renascentista, como está aí no exemplo que mostramos a vocês. Muito obrigada por assistir a essa aula e fique ligado na próxima. Até mais!